Vamos ficar por dentro dos principais acontecimentos da novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 24 a 28 de março. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Julieta chega na casa de Gonçalo. Germano também não tira os olhos dela e pergunta a Matias e Gonçalo quem é aquela moça tão bonita. César responde que Julieta é a namorada de Matias. Roberta finge que não sabe de nada e então diz: a namorada do Matias não, deve haver um erro. Eu acho que você está confundindo, César, porque a namorada do Matias é a Adriana. César diz que não, que a Adriana é sua namorada, não de Matias. Roberta pede perdão e diz que até onde sabe, Matias e Adriana estão noivos. César exige saber a verdade. Adriana então revela que está com Matias e César vai embora furioso. Roberta finge que não está entendendo o que está acontecendo. Gonçalo e os demais contam para Germano e sua esposa a história de César. A mulher de Germano admira a atitude deles em querer ajudar César. Roberta finge estar chateada porque todos sabiam da farsa, menos ela. César não consegue entender porque Adriana, Matias e Julieta mentiram para ele. Augusto liga para Renata, finge estar preocupado com ela e fala sobre a prisão de Jerônimo. Depois, ele diz que talvez esconderam dela por ela estar no México. Diz que se preocupou com ela e que não hesitou em ligar para lhe oferecer sua ajuda. Adriana conta para Benjamin que César já sabe a verdade sobre ela e Matias. Benjamin diz a ela que chegou a hora de César saber de tudo. Renata liga para Carlos e exige que ele diga a verdade. Carlos pergunta como ela ficou sabendo da prisão de Jerônimo, mas ela não diz. Renata está nervosa e diz a Carlos que se tivesse sabendo antes, teria arrumado um voo para ir embora depois do casamento do pai. Renata diz que espera que o seu marido fique livre em 72 horas ou ela é capaz de mover céus, mar e terra para tirá-lo da prisão. Germano finge que esqueceu seu celular e pede a Gonçalo para fazer uma ligação. Ele encontra Roberta, diz que entende o modo como ela ficou com a história de César. Roberta diz que se soubesse, nunca teria dito nada e agradece a compreensão dele. Germano diz que a admira e Roberta diz que é melhor ele voltar para a sala antes que os vejam juntos. Depois, Roberta diz que tem que reconhecer que a mãe foi uma boa professora, pois todos acreditaram e se sentiram mal por tê-la excluído. Renata conta para Gonçalo e Regina que Jerônimo está preso. Regina pensa em adiar a lua de mel para não deixar Renata só, mas ela insiste que eles viajem. Roberta está feliz por ter conseguido se vingar de Matias e Adriana. Depois, ela se preocupa que alguém a tenha visto com Josefina e se pergunta o que fazer para conseguir se livrar da mãe. Isidro diz a Inês que precisam descobrir quem está ajudando Josefina no presídio. Renata e Jerônimo pensam um no outro. Augusto diz a Aníbal que quer conhecê-lo melhor, apesar de dizer que não é seu pai e pede para ele ficar um tempo na fazenda. Aníbal promete pensar. Quando Aníbal sai, Augusto diz que é conveniente que ele fique ali, pois a amizade dele com Alisson o permite saber o que acontece em Abonita e com a vida de Renata, e que talvez terá que comprar o carinho de Aníbal e transformar a imagem que ele tem dele na imagem de um santo. Depois, Augusto recebe informações sobre Marina. Renata pede para Augusto retirar a denúncia que fez contra Jerônimo. Ele diz que tentou fazer isso, diz que sente muito, mas que seu advogado disse que não é possível. César chega em casa nervoso com Adriana e seu pai diz que ele terá que escutá-lo, então saberá por que Adriana mentiu para ele. Benjamin revela a César que ele tem um tumor no cérebro e que é inoperável. César sofre ao saber que não há tratamento para o tumor e que ele tem seus dias contados. Carlos e Matilde combinam com o padre que se casarão assim que Jerônimo saia da prisão. Marina volta a visitar Jerônimo. Ela leva comida para ele e um cobertor. Marina leva um ultrassom dos bebês para Jerônimo. Ela pega a mão de Jerônimo e diz que daria sua vida para tirá-lo dali. Jerônimo fica sem graça. Renata chega e dá bom dia. Jerônimo pergunta o que ela está fazendo ali e como soube que ele estava preso. Renata diz que quando ficou sabendo, pegou o primeiro voo para estar com ele.
Sem graça, Marina diz que é melhor ir embora e diz que de verdade sente muito que Jerônimo esteja preso. Jerônimo diz a Renata que não queria que ela lhe visse atrás das grades. Renata está chateada, diz que é a esposa dele e que foi a última a ficar sabendo e reclama por Marina ter ido visitá-lo e ter levado coisas para ele. Enquanto isso, Marina vai embora aos prantos. Jerônimo explica a Renata que escondeu a verdade pensando no bem dela. Ele se diverte quando Renata diz que ficou morrendo de ciúmes quando viu Marina ali, pois era ela que deveria estar ao seu lado, lhe dando o que comer e tudo mais, porque é ela a esposa dele. Jerônimo jura que não voltará a mentir para ela. Renata chega bonita e diz que já sabe que Jerônimo está preso. Depois, ela chama Lázaro para sair com ela. Corina diz que precisa ir à sua casa pegar roupas para ela e a filha e pede para Constança ficar com a criança. A esposa de Germano diz que viu como ele olhava para Renata e diz para ele pensar bem e que se soubesse que ele estaria cheio de moças por perto, nunca teria dado dinheiro para ele investir nas empresas Monterrubio. César diz ao pai que irá inaugurar o restaurante e pede para ele dizer a Matias, Julieta, Adriana, Inês e Constança que espera por eles. Jerônimo pede para Carlos ficar de olho em Renata, porque tem certeza que Duran irá se aproveitar do que está acontecendo para ficar perto dela. Marina diz a Antônio que se deu conta de que não pode mais ficar no povoado, pois não pode mais lidar com a situação que está vivendo, porque ver Jerônimo com Renata lhe faz lembrar que é a outra sem ser. Augusto conversa com o ex-namorado de Marina. Ele pergunta por que Augusto quer que ele reconquiste Marina. Augusto diz que isso não interessa e que ele deve levar Marina embora quando ele pedir, e sem perguntas, pois vai lhe dar muito dinheiro. Carina é informada que já está divorciada. Renata vai falar com Álvaro no presídio. Renata pede para Álvaro dizer a verdade sobre Jerônimo, pois ele não tem culpa de nada. Em troca de dizer a verdade para as autoridades, Álvaro pede que Renata lhe dê dinheiro. Augusto dá uma parte do dinheiro para o ex-namorado de Marina ir até a casa paroquial e convencê-la a começar uma nova vida com ele. Aníbal revela para Alisson que sua mãe morreu há alguns meses de câncer e que antes de morrer, ela lhe mostrou as provas de que Augusto Duran era seu pai e o cheque que ele mandou para ela quando ela disse que estava grávida dele e que em uma carta Augusto pediu que ela se livrasse do filho. Alisson tenta convencer Aníbal a ficar e diz que acha que Augusto vai acabar o aceitando. Honório escuta Amparo chorando e flagra Constança com a criança no colo. Honório fica nervoso. Constança explica que a bebê está doente e que ficará lá com a sua mãe só por uns dias até melhorar. Inês conta para Isidro que Renata voltou para a fazenda. Ela aconselha Isidro a pedir a ajuda de Antônio para conseguir as digitais de Renata. Roberta visita Josefina para lhe entregar o restante do dinheiro. Josefina pensa que ainda tem dinheiro no banco, então Roberta revela que ela não tem nenhum centavo mais e que já avisaram Regina que ela havia recuperado o dinheiro que ela recebeu dela. Josefina diz que Roberta agora trabalha nas empresas Monterrubio e que alguém dentro do presídio dirá exatamente o que Roberta deve fazer para conseguir o dinheiro que ela precisa. Branca explica a Roberta o que ela deve fazer. Josefina deixa claro que metade do dinheiro que Roberta conseguir será seu. Renata conta para Jerônimo que foi ver Álvaro e que dará dinheiro para ele dizer a verdade. Renata diz a Jerônimo que não permitirá que nada volte a separá-los. Carina encontra Lázaro e mostra o papel do divórcio para ele e diz que podem se casar quando quiserem. Jerônimo concorda que Renata deu dinheiro para Álvaro, mas faz ela prometer que não irá só vê-lo. Saul chega à casa paroquial atrás de Marina. Padre Severino recebe mal, porque sabe que Saul fez Marina sofrer muito no passado. Saul implora para que Marina o escute. Jerônimo insiste em saber como Renata ficou sabendo que ele estava preso e Renata fala que foi Augusto que lhe contou. Jerônimo tenta contar para ela sobre Augusto e Roberta, mas Renata não deixa. Diz que quer aproveitar o tempo que ainda tem de visita para beijá-lo, abraçá-lo e para dizer o quanto ama.
Lázaro e Carina decidem se casar imediatamente. Renata aceita ser testemunha deles. Saul diz a Marina que se reabilitou, diz que deixou o jogo para sempre e que quer retomar sua vida. Ele tenta convencer Marina que mudou e que quer ter uma vida com ela sem se importar que ela esteja grávida de outro. César convida Selena para a inauguração de seu restaurante. Isidro liga para Antônio e pede para ele conseguir as impressões digitais de Renata, porque suspeita que a filha verdadeira de Regina seja ela e não Roberta. Antônio fica surpreso e diz a Isidro que o ajudará, que conseguirá as digitais de Renata. Lázaro e Carina se casam. Priscila está disposta a separar Carlos e Matilde. Saul diz a Marina que quer ser o pai dos seus filhos. Diz que pode fazê-la feliz, pois ela é o amor da sua vida e não quer voltar a perdê-la. Marina fica confusa. Adriana e Constança conversam e Adriana se preocupa ao ver como Constança está apegada a Amparo. Regina e Gonçalo desfrutam da sua lua de mel. Adriana e Matias chegam para a inauguração do restaurante de César. Selena está lá com Diego e comunica a eles que ela e Diego vão se casar. César chega e cumprimenta a todos com alegria. Ele pede para Adriana e Julieta cortar a fita de inauguração do restaurante. Germano surpreende Roberta ao vê-la em sua casa. Padre Severino conta para Antônio que Marina havia comprado um apartamento e um carro e Saul perdeu tudo no jogo. Diz que Marina nem imaginava e quando descobriu foi um golpe para ela. Padre Severino se preocupa por Marina ter aceitado conversar com Saul. Germano diz a Roberta que tinha muita vontade de vê-la. César agradece a todos pela presença na inauguração do seu restaurante. Diz que entende que o que todos fizeram foi por amor a ele. Agradece o apoio do pai. Em uma cena emocionante, depois de agradecer a cada um dos amigos, César faz um brinde e em seguida desmaia. Todos se desesperam. Marina conta para o tio que Saul lhe pediu perdão e diz que quer se casar com ela e ser o pai dos seus filhos. Enquanto isso, Augusto manda Saul pressionar Marina para que ela aceite logo a sua proposta o quanto antes possível. Lázaro, Carina e Renata vão falar com o Padre Severino para ele lhes dar a bênção, já que se casaram pelo civil. Antônio diz a eles que o padre está ocupado, e então Renata diz para Antônio e Padre Severino irem à fazenda à noite, assim comemoram o casamento de Lázaro e Carina com um jantar e o padre lhes dará a bênção. O advogado informa Jerônimo que o doutor que ajudou Álvaro foi detido. Roberta fica com Germano em seu quarto. Roberta quer saber por que ele continua casado. Germano enrola e não diz a ela o real motivo de continuar casado. No hospital, César pede para falar com o pai e Adriana. César pede para o pai não chorar e se lembrar dele com um sorriso. Ele agradece ao amor do pai e o apoio. Diz que os ama e morre. Lázaro e Carina conta para Manuela, Carlos e Matilde que já se casaram. Antônio visita Jerônimo na cadeia e fala sobre a suspeita de Isidro e diz a ele que precisa conseguir as impressões digitais de Renata. Depois, ele diz a Jerônimo para ajudá-lo para que Renata faça um eletrocardiograma sem que ela suspeite para comprovarem se ela tem o mesmo problema que Roberto. Priscila pede para Hermínia lhe contar sobre a maldição de Matilde. Antônio comenta com Jerônimo sobre Saul, o ex-noivo de Marina, ter a procurado. Jerônimo diz a Antônio que é o primeiro a desejar que Marina refaça sua vida, mas que quer que seja com um homem que cuide e respeite a ela e seus filhos. Antônio e Jerônimo se preocupam com Marina. Aníbal diz a Augusto que Alisson o convidou para jantar na fazenda e pergunta a ele se pode ir. Augusto diz que sim e manda ele chamá-lo quando voltar da fazenda. Aníbal diz que o que Augusto quer é que ele lhe conte tudo o que está acontecendo em Abonita. Leandro diz a Josefina e Branca que tudo ocorreu conforme o plano. Josefina fica feliz e diz que a partir daquela noite as coisas mudarão. Quando Constança, Honório, Matias e Adriana chegam em casa, encontram Amparo chorando. Constança se preocupa por não encontrar Corina e Honório pergunta se ela abandonou a filha em sua casa.
Eles encontram um bilhete onde Corina diz que teve uma emergência, diz que não tinha onde deixar a filha e que voltará em alguns dias para buscá-la, pois ninguém melhor que Constança para cuidar dela. Honório fica muito nervoso com a situação. Constança diz que cuidará de Amparo até que Corina volte. Padre Severino dá a bênção a Lázaro e Carina. Renata pede para Antônio ir ao presídio com ela para levar o dinheiro para Álvaro. Aníbal diz a Alisson que ainda não sabe se ficará na cidade, pois não se sente à vontade com Augusto, ainda mais depois de ver como ele mente para Renata, porque mesmo sabendo que Jerônimo não queria que ela soubesse que ele estava preso, Augusto contou para ela. Diz que a sua mãe tinha toda a razão, pois ele mente e não se deve confiar nele. Lázaro faz uma surpresa para Carina. Antônio, para conseguir as digitais de Renata, diz a ela que quer começar uma campanha para evitar que crianças sejam roubadas, ou pelo menos fazer um artigo com todas as digitais das pessoas que moram no povoado, para que no caso de que alguma criança se perca ou seja roubada, seja mais fácil de identificar. Antônio diz que pensando na história de Renata, teve a ideia de que ela o ajudasse. Renata se coloca à disposição de Antônio para começarem com a maravilhosa ideia que ele teve. Antônio diz que quer que Renata seja a primeira a colocar suas digitais e que ela será um exemplo para todos. Aníbal chega à Cruz do Amor e diz a Augusto que Lázaro e Carina se casaram e que Renata fez um jantar para eles. Augusto diz que não entende essas coisas e Aníbal percebe o desprezo de Augusto pelo que Renata fez para os seus empregados. Quando Aníbal sai, Augusto diz: Renata, como é possível que você prefira estar com essa gente a comigo? No dia seguinte, Renata entrega o dinheiro para Álvaro. Álvaro pergunta como Carina está. Renata diz que Carina e Lázaro se casaram e que eles merecem ser felizes. Antônio aconselha Álvaro a esquecer o passado e se reconstruir como ser humano. Antônio diz a Álvaro que encontrou a paz pelas coisas erradas que fez servindo a Deus. E aconselha Álvaro a buscar a Deus e servi-lo da maneira que puder. Álvaro se comove com as palavras de Antônio. Priscila planeja algo para separar Matilde e Carlos. Saul compra roupas para os filhos de Marina e tenta convencê-la de que o seu maior sonho é reconstruir sua vida ao lado dela. Matias avisa Gonçalo sobre a morte de César. Gonçalo dá a notícia a Regina. Regina sofre pela perda do amigo. Benjamim, com a presença de Adriana, Matias e Julieta, joga as cinzas de César. Álvaro testemunha. Ele conta tudo o que Augusto lhe mandou fazer sobre a morte de Rafael, o roubo do Sarmento e diz que tem certeza que foi Augusto que mandou matá-lo. Enquanto isso, Augusto exige que o caso de Jerônimo se complique para que ele não fique livre. Augusto diz que não importa quem ele tenha que subornar, mas Jerônimo não sairá da prisão até que ele tenha tudo pronto. Honório conversa com Matias sobre Amparo e diz que Constança não quer que ninguém no centro fique sabendo. Honório está muito preocupado com o modo como Constança vem agindo. Leandro e Josefina dão dinheiro para Corina para ela sair da cidade. Roberta começa a fazer o que Josefina mandou para conseguir dinheiro das empresas Monterrúbio. Renata olha o que tem na caixa com as coisas de Josefina que Regina deu para ela. Renata precisa sair. Manuela vai guardar as coisas e vê que ali tem a certidão de nascimento de Roberta Gamba Álvares. Manuela se pergunta o que aquela certidão faz ali. Jerônimo chega à conclusão de que Roberta está se fazendo passar por filha de Regina para conseguir a herança de Roberto. Priscila coloca uma substância na garrafa de café. Roberta vai ao banco para depositar um cheque e diz para si mesma que foi mais fácil do que ela pensou. Padre Severino não gosta que Marina tenha aceitado que Saul a leve para fazer um ultrassom. Renata se encontra com Antônio e vê quando Marina e Saul estão saindo. Renata fica feliz quando Antônio diz que Saul é um ex-namorado de Marina e que quer reconquistá-la. Germano aluga um apartamento para ele e Roberta se encontrarem. Matilde leva café para Carlos. Carlos toma o café. Logo Matilde chega com Carlos dizendo que ele está passando mal. Priscila finge não saber de nada e pergunta para Matilde o que ele tomou.
Priscila dá um remédio para Carlos e Matilde começa a se culpar, dizendo que é a sua maldição. Marina fica eufórica quando vê que Jerônimo está livre. Renata aparece e se joga nos braços de Jerônimo. Isso acaba com a alegria de Marina. Depois, Marina diz a Saul que Jerônimo é o pai dos seus filhos e aquela é a sua esposa.